Olá pessoal, nós estamos aqui na cidade de Araújos, em frente ao Lar Santo Ambrósio, uma instituição de longa permanência para idosos, com a diretoria da instituição, o Leandro, o Nelson e a Sônia. Nós vamos falar um pouquinho com cada um deles sobre a instituição. O Nelson, que é meu parceiro de careca, vai falar um pouco sobre como tudo começou, por favor. Padre Geraldo, essa casa eu tenho um orgulho imenso por ela, porque essa casa saiu de um sonho meu. Sei que o nosso querido Frei Ambrósio tinha muita vontade de construir uma instituição para idosos. E ele não tinha, pelo menos não achava quem assumisse. Isso foi em que ano? Isso foi no ano de 2000. E aí, um certo dia, dormindo lá na minha casa, lá na Ponte Funda, na Estância Alvorada, eu tive um sonho muito bonito. E vi um campo cheio de idosos, cada um querendo me contar uma história. Um campo bonito, sim. E no dia seguinte, acordei, procurei a minha esposa e falei com ela. Falei, ó, Luzia, eu tive um sonho tão bonito, com um idoso, um campo bonito, e eu acho que é para nós construir um asilo, porque cada um queria me contar uma história. E eu fiquei muito encantado com isso. E ela, na mesma hora, falou, não, então se é um sonho desse, vamos lutar para isso aí. Vamos fazer essa casa com certeza, com a ajuda de Deus. E com a ajuda do Frei Ambrósio, porque o Frei Ambrósio também tem essa ideia. E ele era um morador da nossa casa lá, ele era uma pessoa que ficava semanas lá na nossa casa. Então comentei com ele, e ele abraçou a causa com um carinho imenso, falou, ó, se você assumir, eu ajudo naquilo que eu puder, com dinheiro, com o que eu tiver condição de ajudar. Então, que bom. Aí procuramos algumas pessoas aqui na cidade, sabe? Procuramos o Ari Firmino, né? Nosso saudoso Ari Ferreira de Mello, não pode de jeito nenhum esquecer. Procuramos também o Silvio César da Silva, né? O Silvio do João Soldado, e o contador, né? Contador, e o próprio pai dele, o seu João Salvador da Silva, que por sinal foi o primeiro tesoureiro da casa. E aí fizemos uma reunião no dia 30 de junho de 2000, como no dia que criamos a instituição, tá? E nessa reunião foi muito interessante, que foi terminando, tinha um amigo meu lá de Divinópolis aqui, o meu amigo Joselito Alves Perdigão, dono da Divigula, uma empresa que até hoje nos ajuda. Ele estava lá na minha casa e veio comigo para a reunião e falou comigo, assim que foi terminando a reunião, ele falou, ô Nelson, qual o dinheiro que vocês têm para construir essa obra desse jeito? Falei, ô Perdigão, não tem dinheiro nenhum não, hein? Tô sabendo disso não. Ele falou, não, então vamos fazer assim, eu vou dar R$300. Falei, não, então eu vou dar mais R$300. Aí mais um dava uma vaca, o outro deu um bezerro, o outro deu um boi e tal. Não sei que no final daquela reunião, nós saímos dali de dentro com mais ou menos R$5.000, assim, já para começar. Tá? Aí em pouco prazo, o Ari conseguiu o terreno com doação da Sociedade de São Vicente de Paulo. Isso, terreno maravilhoso, de quase 4.000 metros quadrados, né? Aí procuramos um engenheiro, um menino, um jovem da cidade de Perdigão, chamado Geraldo César Rufo. Fomos lá, eu, o Silvio e o Ari, conversamos com ele e mostramos para ele que eu já levei traçado aquilo que a gente gostaria que fizesse. Aí ele olhou o papel, estudou, aí falou, eu vou fazer essa obra com vocês. Aí eu perguntei para ele, mas quanto que você vai cobrar da gente, César? Ele falou, quanto que a diretoria ganha? Eu falei, não, ninguém ganha nada, todo mundo é voluntário. Ele falou, então o meu trabalho também é esse, também não vou cobrar nada. E foi aquela pessoa que fez todos os projetos de graça. Tá? E dentro daquele período, padre, surgiu o nosso saudoso Zico Bilinha, que a esposa dele ganhou uma casa de herança em Perdigão, Dona Sãozinho, vendeu a casa e doou dinheiro para nós aqui. R$28.000 naquela época. O senhor vê que há 24 anos atrás, 25 anos na verdade, R$28.000 era muito dinheiro. Graças a Deus. E foi um bom começo. E essa casa foi um orgulho tão grande que a gente tem de falar isso aí, que crianças, aí de 3 anos estavam aqui com a gente, carregando um tijolo. Um carregando um tijolo, o outro carregando uma garrafa d'água, sabe? As nossas esposas, as nossas amigas, as nossas companheiras fazendo o alimento para alimentar o pessoal que veio para fazer trabalho mutirão, né? Trabalho mutirão, coletivo. Exatamente, coletivo. Nós tivemos
pagamos muita coisa, mas tivemos essas lajes, todas essas lajes foi feita em mutirão. Hoje, inclusive, com pessoas que já foi para o outro lado da vida. Inclusive o Soari. Soari, o Zico Bilinha, o São Antônio Teles, carregando João Soldado, e muitos outros. O Zé Meco, estava ali no meio da turma, ali, tem foto ali dele. Tanta gente, mas tantos que ajudou a gente. E a gente, assim, não tem como a gente nem comparar, sabe, padre? Porque o orgulho é muito grande. O Nelson falou de um sonho que veio de Deus, porque veio e permaneceu e ficou. Isso. Agora nós vamos falar como que está esse sonho hoje. Isso. É isso que nós vamos falar. Isso. Agora a gente fala com o Leandro Rodrigues Ferreira, que é o atual diretor da instituição, que vai dar para nós um retrato da casa. Como que se apresenta hoje para nós, para o nosso ouvinte, o Lar Santo Ambrósio? Padre, um prazer. Obrigado. Ter você aqui conosco. Obrigado. O Lar Santo Ambrósio de Araújos é uma instituição filantrópica. A gente vive de doações. Os internos pagam, quem é da cidade, paga um valor estipulado. E quem é de outra cidade, que também a gente acolhe, a gente tem esse número também estipulado, paga um valor maior um pouco. E no fim das contas, esse valor nunca condiz com as despesas que a gente tem. É quase sempre assim. Uma folha de pagamento hoje do lar gira em torno de R$45 mil. A gente tem no lar hoje 27 pessoas acolhidas. Temos também o intuito com a diretoria, que a gente tem muito competente, de alavancar esse número. Para que isso se aconteça, precisamos de doações, precisamos de ajuda. Estamos bem hoje, uma estrutura boa, mas a gente não pode deixar que esta ajuda humanitária cesse. Não pode acabar essa ajuda humanitária. Bom, e quanto é o custo mensal dessa casa, mais ou menos? Como é que é a relação de entrada e saída? Quem ajuda? Como é que funciona? Sim, padre, hoje a gente deve ter um custo mensal em torno de R$60 mil. A gente tem uma ajuda de R$8 mil mensais que são doados pela prefeitura. A gente conta também com a energia fotovoltaica, que reduziu muito os nossos custos com a energia. E tem também o poço artesiano. Mas a gente tem um outro custo com a tarifa de esgoto, essas coisas, mas que gira em torno de R$60 mil. Ok, e quem quiser dar uma ajuda para a instituição, nós vamos colocar o endereço aqui na tela para você que gosta e quer dar uma ajuda para a instituição. Toda ajuda é bem-vinda, claro, né? Com certeza. E a gente surpreende muito, porque o que o pessoa faz de coração sempre é muito bem-vindo. A gente tem doação aqui de uma abóbora, que pode chegar até uma doação de um deputado, que é um valor considerável, que foi feita essa nova obra agora. Então, sim, mas o valor do coração da pessoa, aquilo que ela se doa, é o mais importante para a gente. Tá, vamos mostrar aí também na tela a nova obra que ele falou, que o nosso ouvinte não sabe que nova obra é essa. Aqui já havia a instituição, foi feito um acréscimo, que é uma área social, não é isso? É uma área de lazer e entretenimento para os idosos. Com isso, a gente também consegue fazer algumas festividades, atraindo também os familiares dos idosos, a população de Araújos e também interagir com os idosos, que é muito importante para a gente. Uma coisa que me deixa muito feliz é que ele é bastante jovem, então tem fôlego longo. Quero aproveitar e mandar abraço para outro jovem, responsável também por uma instituição parecida com essa, que é o Vaguinho, lá em Igaratinga. Lá também é Lar Padre Libério, que acabou de fazer também há pouco tempo uma área grande lá com a mesma finalidade, lá no Lar Padre Libério. Leandro, o que mais que você queria falar aí para o nosso povo? Eu gostaria de agradecer, principalmente a toda a população de Araújos, principalmente Deus por nos ter colocado nessa responsabilidade. A nossa diretoria é uma diretoria muito competente, honesta acima de tudo, e eu vejo que isso cada vez mais vai agregar valor e vai fortalecer as doações para aquilo que você está se doando, onde você vê acontecer, se doa
ainda mais e melhor. Então, assim, a gente está aqui demonstrando o nosso trabalho, fazendo o possível e o impossível para se manter, para que eles, os idosos, os nossos meninos, como se diz o Nelson, se sintam bem acolhidos cada vez mais. Muita gente pensa assim, padre, o idoso foi para o lar para finalizar a vida dele. Não, aqui a gente pensa que reviver, né, para eles, reviver, que eles possam se sentir bem cada vez mais. Ok. Muito obrigado a todos, a gente agradece e vamos ter outras informações aqui também no nosso canal a respeito do Lar Santo Ambrósio em Araújos.